Conheça a parvovirose canina. A parvovirose canina é uma enfermidade infecto-contagiosa aguda de etiologia viral que acomete cães jovens e se caracteriza por manifestações clínicas gastroentéricas, de vômito e diarreia sanguinolenta, além de comprometimento de medula óssea e tecido linfóide e efeito imunossupressor. A parvovirose canina ou enterite canina, por parvovírus, é uma enfermidade que, além das manifestações patológicas citadas, se caracteriza por causar lesões no miocárdio de cães jovens no período de desenvolvimento fetal, manifestadas no primeiro ou no segundo mês de vida, que podem causar morte súbita ou quadro de insuficiência cardíaca, quase sempre fatal, entre o sexto e o oitavo mês de idade. O agente etiológico da parvovirose canina é um DNA vírus da família Parvoviridae, subfamília Parvovirinae, gênero Parvovírus, conhecido como parvovírus canino 2. É um vírus muito pequeno, mede aproximadamente 22 nanômetros de diâmetro. Não apresenta envelope e a fita simples de DNA codifica 2 proteínas do capsídeo e 2 proteínas não estruturais. O primeiro pesquisador a fazer referência de parvovirose em cães foi Pim, no início da década de 1970, denominando o micro-organismo de Minute Virus of Canis, ou vírus pequeno dos cães. Esse vírus pequeno dos cães foi considerado o parvovírus canino 1, que atualmente é reconhecido como apatogênico e não mais detectado na população canina do mundo todo. O vírus patogênico é o parvovírus canino tipo 2, ou PVC2, que mostrou ser uma variante do vírus da panleucopenia felina, do qual se diferencia em menos de 1% na sequência de nucleotídeos. Embora o parvovírus caninos 2 tenha sido isolado pela primeira vez em 1978, análises sorológicas retrospectivas revelaram posteriormente que o primeiro animal soropositivo datava de 1976. Entretanto, estudos independentes da taxa de evolução molecular do parvovírus 2 indicaram que o vírus deve ter surgido cerca de 10 anos antes. No Brasil, os primeiros casos foram identificados em abril de 1980, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. O parvovírus canino 2 é um vírus extremamente estável e resistente às influências ambientais adversas, como calor, variações bruscas de temperatura e dessecamento. É reconhecidamente persistente em objetos inanimados como panos, forros, vasilhas e pisos de gaiolas e canis, por 6 meses ou mais, desde que não seja realizada uma desinfecção adequada. Resiste no meio ambiente durante 6 a 8 meses ao abrigo da luz solar direta. Alguns autores citam que pode resistir por vários anos em fezes caninas ressecadas em locais frescos, sem incidência de luz solar direta e sem desinfecção. Em temperatura de refrigeração entre 4 e 10 graus Celsius, ele resiste por 6 meses. Ainda permanece viável por 2 semanas a 37 graus, por 24 horas a 56 graus e por 15 minutos a 80 graus. O congelamento mantém viável o vírus por extensos períodos. Como o parvovírus caninos 2 não apresenta envelope, detergentes e desinfetantes de uso comum, especialmente solventes lipídicos, como éter e clorofórmio, falham em inativá-lo. Ele é sensível aos desinfetantes que liberam cloro nascente, sendo de eleição o hipoclorito de sódio a 5%.
Após remoção dos dejetos com água corrente, o hipoclorito de sódio a 5% deve ser aplicado em pisos e gaiolas, deixando-o atuar durante 30 minutos. Após esse período, deve ser removido com água corrente abundante. Outra opção para a inativação do parvovírus 2 em canis, clínicas e enfermarias, além de gaiolas e fômitos, é a exposição de radiação ultravioleta por 30 minutos, evidentemente em ambientes sem a presença de animais e pessoas. A parvovirose canina apresenta distribuição mundial. Embora represente uma das mais importantes enfermidades infecto-contagiosas de cães domésticos, acomete também praticamente toda a família Canidae, tendo sido diagnosticada em cães selvagens, raposas, lobos e coiotes. Em relação à faixa etária, atualmente, seja pela educação dos proprietários que vacinam seus cães anualmente ou pelo contato dos animais com o vírus presente no meio ambiente, a faixa etária de acometimento está abaixo de 1 ano de idade, com maior incidência do desmame até os 6 meses de idade. Isso não significa que animais mais velhos ou mesmo adultos não sejam infectados, porém não desenvolvem a forma clínica da enfermidade, mas eliminam o parvovírus para o meio ambiente nas fezes e assumem importância epidemiológica na transmissão do vírus. O parvovírus canino 2 tem como reservatório e fonte de infecção os cães doentes e portadores inaparentes, jovens e adultos. Nos portadores inaparentes, a excreção viral fecal ocorre em quantidade inferior à observada nos animais com a forma clínica da doença. Porém, são animais que, com acesso à rua ou errantes, disseminam o agente por grandes distâncias. Os cães que apresentam a forma clínica da parvovirose começam a eliminar vírus nas fezes ao redor de 3 dias antes do estabelecimento do quadro clínico. Nos animais com doença clínica, a excreção viral ultrapassa 1 bilhão ou mais de partículas virais por gramas de fezes, com o pico máximo alcançado entre o 7º e o 8º dia pós-infecção. Em seguida, a quantidade de vírus nas fezes declina e cessa completamente entre 14 e 17 dias após a manifestação clínica da enfermidade. Os cães que se recuperam da parvovirose podem ser realocados no seu ambiente de origem após 3 semanas sem risco de contaminação ambiental e de animais suscetíveis. Observada a faixa etária de risco, a doença é independente de sexo, ocorrendo igualmente entre machos e fêmeas. Contudo, o fator racial apresenta grande importância em relação à suscetibilidade e à gravidade do quadro clínico e prognóstico de sobrevida. As raças com características de maior predisposição são Rottweiler, Doberman Pinscher, Labrador, Retriever, Pastor Alemão, American Pitbull Terrier e Yorkshire. O meio ambiente é contaminado com as fezes dos animais doentes e portadores inaparentes, e o ingresso no organismo hospedeiro ocorre via oral, por ingestão de água e alimentos contaminados, pelo contato com cobertores, forros e fômites de cães doentes, ou mesmo pelo hábito de lamberem outros animais, em que o vírus permanece viável por longos períodos. Após o ingresso no organismo hospedeiro, via oral, o parvovírus canino se replica no tecido linfóide da orofaringe e no timo, de onde se dissemina para a corrente sanguínea em maiores ou menores quantidades, dependendo do estado de imunidade do hospedeiro infectado. Essa resposta inicial é crucial e determina o grau e a magnitude da viremia, que por sua vez define a intensidade do quadro clínico e a gravidade do processo patológico como um todo. Após a replicação inicial no tecido linfóide da orofaringe, por volta do 3º a 4º dia após infecção, ocorre viremia, que persiste
até o 7º dia pós-infecção, declinando e terminando com a elevação do título sérico de anticorpos neutralizantes que surgem no 5º ou 6º dia pós-infecção. Mesmo antes do início dos sinais clínicos, que coincide com o início da viremia, cerca de 3 dias após a infecção, o parvovírus começa a ser eliminado pelas fezes, mesmo na ausência de diarreia. A multiplicação do parvovírus nas células da cripta ocasiona um rápido colapso das velocidades, necrose do epitélio germinativo e lesões até mesmo na lâmina própria, que é uma camada subjacente ao epitélio de revestimento, formada por tecido conjuntivo frouxo vascularizado e uma fina camada de músculo liso. A lâmina própria contém nódulos linfáticos com linfócitos, plasmócitos e macrófagos, células pelas quais o parvovírus apresenta grande tropismo. Com a necrose das células da cripta e do epitélio germinativo, há perda da capacidade absortiva e estabelecimento de grave diarreia. Com o comprometimento da lâmina própria, estabelece-se diarreia francamente hemorrágica. O parvovírus alcança a medula óssea, onde se replica intensamente nas células precursoras mieloides, provocando necrose e destruição desses precursores mitoticamente ativos de leucócitos circulantes. Ao ingressar no organismo hospedeiro, antes mesmo da viremia, o parvovírus se multiplica nas tonsilas e nos demais tecidos linfóides da orofaringe, além do timo. Após a viremia, alcança os linfonodos do mesentério, placas de Peyer, baço e demais tecidos linfóides, onde se replica intensamente, acarretando linfocitólise, com destruição dessas células de defesa, o que leva à depleção do tecido linfóide e à linfopenia grave, ou praticamente ao desaparecimento dos linfócitos da circulação. Simultaneamente, a imunossupressão, decorrente das lesões na medula óssea e no tecido linfóide, o colapso das velocidades das células intestinais e a necrose do epitélio facilitam a invasão de enterobactérias na circulação sanguínea. Embora esses micro-organismos pertençam à flora intestinal normal, são bactérias gram-negativas produtoras de toxinas que estabelecem o mais grave evento da parvovirose, a sepse ou a síndrome da reação inflamatória sistêmica, que na maioria das vezes é letal. As células miocárdicas de neonatos, durante o primeiro mês de vida, apresentam elevada atividade mitótica, com grande número de células se dividindo ativamente, superando nesse período até mesmo a atividade mitótica das células intestinais, pois nessa fase da vida os filhotes amamentados apenas com o leite materno apresentam estabilidade do epitélio intestinal. A miocardite pelo parvovírus pode ocorrer pela infecção in útero ou pela contaminação fecal oral de filhotes entre 4 e 8 semanas de idade, sendo todos os produtos de ninhada comumente afetados e a taxa de mortalidade é superior a 50%. Os sobreviventes do processo de miocardite podem vir a sofrer de insuficiência cardíaca fatal com 6 a 8 meses de idade, embora já tenha sido relatada a morte de animais em consequência dessa lesão com 1 ano de idade. A infecção pelo parvovírus in útero ou em neonatos indica ausência de imunidade materna, pois a difusão viral pelo organismo materno propicia a invasão dos tecidos fetais e a ausência de anticorpos colostrais. O parvovírus apresenta genoma muito pequeno, com ausência do gênero codificador para a enzima DNA polimerase. Consequentemente, o parvovírus só consegue se replicar nas células com altas taxas de multiplicação, na fase S do ciclo mitótico da síntese de DNA, que dura somente algumas horas. A replicação viral ocorre mais prontamente em tecidos que contenham grande número de células em divisão ativa e virtualmente não existe replicação nos tecidos com baixo índice mitótico. Essa peculiaridade
do parvovírus canino justifica o aparente tropismo do agente pelos tecidos embrionários e linfóides, pela medula óssea, pelo miocárdio de neonato e pelo epitélio intestinal, já que são tecidos com alta taxa mitótica.